Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Leremos o Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. Não durmo. Sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender a oração do desamparado e não desprezar as suas preces, isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor, ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os teus filhos ou os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Uma oração de um coração angustiado. Salmo 102 nos mostra esta realidade, a oração de um coração angustiado, a oração ou gemido de um cativo, como o versículo 20 nos mostra. Mesmo que estejamos vivendo os dias mais difíceis da nossa vida, de angústia, de abatimento, em alguns momentos o Salmo 102 nos lembra pessoas que estão com transtornos emocionais, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Mesmo que os dias sejam difíceis, nós podemos clamar ao Senhor, levantar as nossas orações. O Salmo 102 nos lembra da oração de Jesus no Getsêmani. Alguns comparam este salmo também com essa realidade do Getsêmani, onde Jesus estava cansado, desfalecido, angustiado, mas ele suplicava, ele clamava, ele derramava a alma diante do Pai, ele clamava e ao mesmo tempo suava gotas de sangue, no nível de angústia que ele estava, mas ele clamava, ele orava. Nada pode nos impedir de clamar a Deus, de orar ao Senhor. Por menos força que tenhamos, nós podemos e devemos clamar ao Senhor. O Senhor ouve a oração de um coração angustiado. Assim como o nosso irmão Jó,
que no livro dele nos mostra uma realidade terrível, onde ele perdeu tudo, onde ele não tinha mais saúde alguma, e mesmo assim ele orava, ele clamava. Cuidado com as desculpas do seu coração para não orar, porque um coração angustiado pode se derramar diante do altar, e orações poderosas podem fluir do nosso coração quando estamos angustiados, aflitos, mas decidimos não deixar de orar, de derramar a alma, o coração diante do altar de Deus. E o salmista aqui nos mostra a oração dele com alguns aspectos. Primeiro, ele fala que era um clamor, versículo 1 e 2, ele fala: eu clamo, cheguem a ti os meus clamores. No versículo 2, no dia em que eu clamar, mostrando aí um derramar. Às vezes nós estamos com dores profundas, com angústias profundas, com amarras na alma, e a nossa oração continua a mesma. Aprenda a levantar clamores a Deus. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos. Está dizendo ali de um derramar diante de Deus, e o contexto de 2 Crônicas 7 está falando de quando há seca, quando há pestes, quando há juízo de Deus sobre a nação, sobre a terra. Nós devemos transformar a nossa dor num clamor, a nossa angústia numa intercessão. O nível da dor deve ser transformado num nível de busca do Senhor. O Senhor ouve o clamor. A oração dele não apenas é um clamor, a oração dele também é uma oração para que Deus tenha pressa. Versículo 2, parte B, ele diz: Senhor, no dia que eu clamar, me responde depressa. Ele mostra que por mais que ele respeite, honre ao Senhor e saiba que Deus é soberano sobre tudo, ele fala: Senhor, eu estou precisando de uma intervenção do Senhor rápida. Ainda que Deus não faça as coisas do nosso tempo, porque Ele que é Deus, nós devemos ser honestos e expressar a nossa dor e suplicar ao Senhor pressa em responder algumas angústias que estão dentro da gente. Em terceiro lugar, a oração também demonstra um coração que a sensação era que os dias estavam sendo de alguma forma, estavam passando muito rápido. O salmista mostra isso na oração dele, no versículo 3, ele fala: os meus dias estão desaparecendo como fumaça. Ele está mostrando o seguinte: parece que os meus dias estão passando tão rápido, estão acabando, e eu perdi o propósito, eu perdi a visão, eu perdi a minha identidade. Amado, às vezes nós temos que falar isso para Deus: Senhor, a sensação minha é que eu estou me perdendo no caminho. É uma oração sincera. Nós precisamos ser mais sinceros com Deus e menos formais. Em quarto lugar, a oração do salmista, ele demonstra que o seu corpo estava sentindo dores por causa da angústia que ele estava passando. No versículo 3, ele diz: os meus ossos queimam como se estivesse com fogo. O versículo 5, ele fala para Deus: os meus ossos já se apegam à pele, por causa do dolorido gemer. Amado, às vezes a angústia, às vezes as aflições, elas vão somatizando, elas vão afetando a nossa saúde, o nosso corpo, e há dores que nós temos, que remédio nenhum vai curar, senão um clamor a Deus, a oração sincera, e deixando Deus sondar o nosso coração, e curar a nossa alma. Às vezes o que nós precisamos é de cura para nossa alma, e o salmista reconhece: os meus ossos estão queimando, há dores em mim. Se levássemos esse texto hoje para qualquer médico, ele, através desses sintomas, ele traria um diagnóstico, e talvez ele nos medicasse, mas a causa, nesse contexto aqui, era uma causa emocional, psíquica e espiritual, de alguma forma. A oração também do salmista, ele expressa como estava o coração dele. Vocês perceberam isso no versículo 4? Ele diz: cortado como a erva, secou-se o meu coração. Irmãos, às vezes nós temos que reconhecer que o nosso coração está seco.
Não tem mais lágrima, não tem mais choro, não tem mais sensibilidade. Nós não choramos com a dor do outro, nós só pensamos na nossa. O coração se seca, nós perdemos a sensibilidade para as coisas simples da vida, para as coisas lindas da vida, não só para a voz de Deus, como para o abraço de um amigo. O coração vai se secando, muitas vezes por situações que nós vamos guardando e angústias que nós não vamos, de alguma forma, enfrentando na presença de Deus. Coração seco. Quantas vezes nós temos que reconhecer que o nosso coração se secou? No versículo 11 ele fala: eu vou secando como a relva. E a oração também da angústia aqui, a oração deste salmista, mostra que ele já estava perdendo o sono. Versículo 7 ele fala de outro sintoma: e não durmo, eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Sabe quando você começa a rodar na cama, perde o sono, a angústia afeta a sua saúde. E amado, sabe o que é mais triste? Que há pessoas que estão assim, mas não estão clamando a Deus de fato, não estão procurando ajuda, às vezes de um irmão, de um intercessor, às vezes até uma ajuda profissional é importante nesse quadro, até o médico, o psicólogo, porque Deus usa esses profissionais, mas nós precisamos entender que devemos clamar a Deus, devemos transformar a angústia em um clamor, em uma oração sincera, falando: Deus, eu estou perdendo o sono, tem misericórdia de mim. Fala aí até da fome que ele estava perdendo, no versículo 4, me esqueço de comer. Esse é um nível de angústia forte, a pessoa se esquece de comer. E aí também, sétima característica, estou tentando descrever um pouco, o salmista declara que ele estava também debaixo de um peso muito grande dos insultos, das palavras, das ofensas que as pessoas estavam lançando sobre ele. No versículo 8, ele fala claramente, dizendo: os meus inimigos me insultam, furiosos, praguejam com o meu nome. No versículo 9 ele fala: por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Era uma cachoeira de lágrimas, e enquanto ele se alimentava, e a ofensa, a palavra dura, a palavra de acusação. Quantas vezes nós vamos ter que lidar com isso, com palavras que nos ferem, vindo às vezes de pessoas que nós amamos. O salmista coloca tudo isso para Deus, e sabe o que acontece no meio do caminho? O que geralmente acontece com quem começa a clamar a Deus na sua dor. O clamor, a dor, a aflição, a angústia se transforma numa oração de fé. Quando nós começamos a clamar a Deus sinceramente, falando, eu estou falando, você clamar a Deus, você reconhecer o Senhor, você reconhecer como você está, e ao mesmo tempo o Deus que você serve. Amado, no meio do caminho o Espírito Santo começa a mudar nossas palavras. A oração da angústia se transforma na oração da fé. E a partir do versículo 12 a gente percebe essa mudança, a ponto de alguns estudiosos do texto bíblico, alguns exegetas, acharem que foram dois salmos diferentes, duas pessoas diferentes, mas não é bem assim não, amado. Quem conhece o Senhor sabe que Deus muda as nossas orações, muda o nosso coração. Isso não acontece automaticamente, não é em um dia apenas, mas se você e eu perseverarmos diante do Senhor, clamando, chorando e sendo sinceros, Ele vai colocar palavras de fé no nosso coração e na nossa boca. E a partir do versículo 12, a oração muda, e ele diz: tu, porém, permaneces para sempre. No meio da angústia, ele diz: Senhor, mas o Senhor é imutável, o Senhor permanece para sempre. Eu estava angustiado, eu estou passando por um momento de dor, eu tenho os meus dilemas, as minhas batalhas, mas o Senhor é o mesmo. Segundo, ele fala: tu és o Deus que responde. No versículo 13 ele diz: tu te levantarás, terás piedade de Sião, porque é tempo de se compadecer dela. O Senhor diz aí no versículo 13, já chegou a sua hora. Ele está dizendo: o Senhor responde oração, o Senhor vai me responder. Amado, é o salmista que diz: Senhor, tenha pressa. De repente ele fala: o Senhor é o mesmo e o Senhor responde, e é o tempo, o Senhor vai responder. A fé.
versículo 15, ele diz: todas as nações temerão o nome do Senhor. No versículo 26, ele diz: eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, versículo 27, és o mesmo. Nós podemos estar passando por os momentos maus, os piores dias da nossa vida, mas o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele responde às nossas orações, Ele virá. O salmista também, na oração da fé, ele diz: o Senhor é o Deus que liberta, versículo 20, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Ele está dizendo: o Senhor é o Deus que ouve. O versículo 19, ele diz: o Senhor do alto do santuário olhou para a terra, e o Senhor ouve o gemido dos cativos e liberta os que estão condenados à morte. Deus ouve o gemido, Deus ouve a nossa dor, Ele sabe o nível de angústia, de dor e de batalha que cada um de nós sabemos. Pode ser a pessoa mais cheia de discernimento, mais amigo que te ama, ele pode ter um conhecimento parcial e sentir um pouco da tua dor, mas ele nunca vai saber o que você vive, o que eu vivo. Mas o Senhor sabe, e Ele estende a mão, e Ele nos tira dos cativeiros, Ele nos tira dos lugares de angústia, Ele nos liberta. A oração da angústia se transforma na oração da fé. Ele também mostra na sua oração, no versículo 21, ele diz: em Sião será anunciado o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Aquele coração angustiado agora diz: Senhor, o Senhor não apenas vai me responder, mas o Senhor vai ser glorificado na cidade, e vai ser glorificado nas nações. Ele se lembra que Deus é um Deus missionário, e que Deus responde às nossas orações e nos liberta, para que a nossa vida seja um testemunho, para que outros conheçam o Senhor, conheçam o Deus Todo-Poderoso, conheçam o Deus que nos tirou da angústia, da dor, da aflição, e que salva, que liberta a cidade e liberta as nações. O salmista tem uma renovação da sua fé, e nessa oração também, ele se lembra que Deus cuida da gente, Deus cuida de você. Versículo 28, ele diz: os filhos dos seus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ele está dizendo: Deus traz segurança. Aquele coração amedrontado, ofendido, Deus de repente começa a mudar a oração deste homem, e mudar o seu coração. Geralmente, Deus começa a mudar muita coisa na nossa vida, quando a gente deixa Ele mudar as nossas orações. Nós vamos ter esta visitação de Deus quando a gente ora, clama, precisamos ser sinceros, mas em algum momento o Espírito Santo começa a mudar as nossas palavras. Nós começamos a adorar ao invés de apenas murmurar, nós começamos a reconhecer a soberania de Deus, ao invés de perceber as vozes dos homens nos acusando, nos ofendendo. Nós começamos a lembrar da palavra de Deus, da verdade de Deus, de quem Deus é, e isso vai trazendo segurança, lembrando que Ele cuida de nós, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Versículo 25 diz: Ele lançou os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele criou você, criou a mim. Ele sabia da sua e da minha limitação, mas as nossas limitações não podem nos impedir de orar, clamar, e quando oramos e clamamos, Deus abre os nossos olhos para novas possibilidades, nos leva a superar situações que nunca imaginávamos ser possível, porque Deus transforma a oração do angustiado na oração da fé. Vamos orar nessa manhã. Pai amado, que o Teu nome seja glorificado através desta palavra na nossa vida. Nós oramos nessa manhã que o Espírito do Senhor, nesta semana, nos ensine a orar de maneira mais específica. Nos ensine a orar a oração sincera, a expressar a dor, a expressar a angústia, a expressar as dúvidas, a expressar às vezes a ferida da alma. Mas que o Senhor também mude as nossas orações, nos ensinando a transformar as orações em adoração, em fé, em confissão de quem Tu és e da verdade da Tua palavra, que é imutável. E que ainda que não estejamos vendo, sentindo, percebendo, nós sabemos que o Senhor
reina sobre os céus, a terra. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Nós sabemos em quem temos crido e que tu és poderoso, e nós descansaremos na tua graça, na tua bondade, no teu cuidado e na tua soberania. Pai, muito obrigado. Fortaleça os nossos irmãos que estão nos momentos mais angustiantes da vida, que estão passando por momentos, situações reais, onde a oração é mais um lamento, uma súplica, um clamor. Fortaleça-os nesta manhã no nome do Senhor Jesus e renova as nossas orações para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.